da atuação do vereador Vilamar. Já sobre o asfalto de São Gonçalo, esclareceu que é um programa do governo estadual do Ceará que cobre todo o estado e prioriza ligações entre sedes e distritos com mais de 5.000 habitantes, critério atendido pela região. No entanto, a execução da
favorecer o comércio local daquela cidade em detrimento do comércio de Bela Cruz. Tal cenário, segundo o parlamentar, poderia levar inclusive a migrações de serviços, como o uso de agências bancárias. Destacou, no entanto, que a implantação do asfalto entre São Gonçalo e Bela Cruz contribui significativamente para reduzir essa preocupação. O excelentíssimo senhor presidente retornou a palavra e encerrou agradecendo aos presentes e registrando o nome de Manuel Moraes, representante do Sindicato de Bela Cruz, e desejou um bom final de semana a todos. Em discussão, em votação, a ata que acaba de ser lida. Aprovada. Leitura do expediente. Projeto de lei número 6 de 2025, de autoria do vereador Flávio Jovino, em 9 de abril de 2025. Dispõe sobre a inclusão de crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, TEA, mobilidades reduzidas e outras condições especiais nas aulas de educação física e projetos desportivos no município de Bela Cruz. Ofício número 0345/2025, Bela Cruz, em 5 de maio de 2025. Ao senhor Egberto Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz. O assunto é: informa a realização de correição na Promotoria de Justiça de Bela Cruz. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do promotor de justiça abaixo signatário, oficiante na promotoria em epígrafe, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, informa a Vossa Senhoria que no dia 28 de maio de 2025, a Corregedoria Geral do Ministério Público realizará a correição nesta Promotoria de Justiça. Atenciosamente, Diego de Lima Leal, promotor de Justiça. Terminou, senhora? Pronto. Terminou? Perfeito. Passando para o expediente, chamo o primeiro vereador inscrito, José Giliardi de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, povo aqui presente, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, meu bom dia. Primeiramente, eu venho agradecer às pessoas que me confiaram mais uma vez seu voto de confiança e me deram mais este mandato. Também quero parabenizar o nosso prefeito pela excelente gestão que vem fazendo no decorrer do seu mandato. Não é fácil, um município que o recurso que tem é pouco, e Netinho Moraes provou que pode conduzir o município da melhor forma possível. Eu admiro muito a forma com que ele trabalha. O município ele recebeu com uma demanda muito grande, uma carência muito grande em várias áreas, e o Netinho não foi procurar um culpado, indicar um culpado, ele simplesmente pegou a gestão e foi tentar resolver o problema da melhor forma possível. Primeiramente, criou uma equipe, vários secretários fazendo um ótimo trabalho até então. O Netinho começou ofertando um serviço melhor, tanto na saúde, ofertando transporte, exame, ofertando consultas, alguns especialistas, cirurgias, e um melhor atendimento na parte da saúde. Na educação, também procurou ofertar um ensino de qualidade. E no decorrer do mandato, a estrutura do município, que não é fácil, são muitos prédios do município, prédios esses que não vêm
sendo dada a manutenção no decorrer dos anos anteriores, e também não tem condição de fazer tudo de uma vez só. A gente entende as pessoas que quererem que resolva tudo de uma vez, mas não é fácil, porque o município não tem condição para isso, mas o Netinho tem conseguido fazer um pouco no decorrer desse tempo. Ele tem conseguido fazer de forma igualitária. Ele tem feito um pouquinho em cada localidade do município, tem feito um pouquinho em cada bairro do município. Então o município hoje todinho está sendo contemplado e beneficiado com as obras que vêm em andamento. Então a gente admira a forma que ele vem trabalhando e reconhece a forma com que tem sido conduzido o município. Também quero falar do projeto de indicação, no qual, de minha autoria, que peço o Areninha para a localidade de Barreira e demais adjacência, né? No caso, pega Varjota, São Lourenço, Pedro Praça e São José. Lá tem um campo, mas não tem uma estrutura necessária, adequada para aquele transporte. Até então, eles estão utilizando da areninha de uma cidade vizinha, causando uma certa preocupação e deslocamento. É um pouco complicado pela distância. Então, a gente pede uma areninha. O município já contém 2 areninhas, temos uma aqui na sede, no bairro de Brasília, temos outra no Araticuns e outra em andamento no Carrasco. Bom mesmo era que tivesse uma areninha em cada bairro do município, em cada localidade do município, mas infelizmente não tem como, e a gente vai de acordo com a demanda, vai de acordo com os pedidos das pessoas, onde a gente vê a necessidade de uma certa urgência naquele ponto. Outro ponto que eu quero destacar trago hoje um requerimento verbal e próxima semana trago por impresso. Também peço um carro, uma ambulância, para aquela localidade de Barreira para atender toda a região. É uma localidade que ela vem sofrendo no decorrer do tempo, por conta das passagens, diferente das outras localidades, na quadra invernosa ela fica ilhada, as demais, ela fica um pouco difícil de transitar, mas também não fica transitável. Lá já fica, de 7 quilômetros da sede, ela vai ter que percorrer uns 28. Então, se faz necessário esse carro, não é todo mundo que tem um transporte, e os que têm, até não tem uma condição financeira para fazer esse trajeto. Então, de certa forma, vereador, parabenizar, dizer bom dia a todos, que estão aqui presentes, parabenizar, pelo seu pedido aí para a comunidade ali de Barreiras, que a gente conhece, e é muito importante mesmo. Digo porque, como todos sabem, eu trabalho lá no Centro de Reabilitação do IVC e muitas das nossas crianças não estão indo ainda por causa da questão do carro, das pontes que estão sendo feitas. Já foi feita uma, vai ser feita a outra, e aquela volta toda fica difícil eles chegando aqui. E é muito importante porque a gente vê na questão da saúde, e nós sabemos que nós trabalhamos com saúde e essas crianças sejam também beneficiadas. E isso é muito importante, eles virem fazer seu tratamento, terem condições de chegar aqui na sede do município e obter os serviços necessários. Então, você está de parabéns, vereador. Eu agradeço a sua parte, meu nobre. Lá é uma... Guilherme, só um pouquinho aqui. Pronto, considero que é a parte do nobre vereador de cá. Parabenizo pela parte da área que ele precisa mesmo, Temos lá os esportistas, temos... Hoje lá em frente lá do Flamengo, lá, o Rafael está até organizando campeonatos, tomou à frente. E a gente vê que hoje sempre mereceu, mas hoje o Rafael está à frente e com campeonatos, com o time, participando dos campeonatos do Vale Acaraú, um esforço muito grande. Tem lá o Mazinho, aquele Mazinho lá das frutas, está dando um apoio muito grande a ele. Passa lá a máquina lá no... Como tá difícil, da máquina daqui e fazer a limpeza, o Mazinho vai lá, doa a máquina dele e passa no campo, faz a limpeza. E tem esforço, E quando o pessoal, assim, toda localidade merece. Mas
quando eles tiverem um esforço maior, né, como eles têm muito esforço, eu acho que eles estão merecendo a areninha. E sobre a ambulância também, o Netinho, né, foi até na entrevista na rádio, né, a ambulância já foi licitada, né, mas logo a gente vai ter uma ambulância lá. Mas eu queria também tocar num ponto que lá está necessitando, que é um ponto, eu acho que tudo precisa, a areninha é tudo importante nas reformas, mas daquelas escolas, mais um ponto da água, né? Hoje o pessoal não tem uma água potável boa para beber, uma parte do pessoal lá sofre, não tem água nas casas, e eu até pedi o prefeito para dar uma olhadinha lá para o povo, para essa parte que toma água, a água vem do rio, né? A água não... Tem que dar uma olhadinha para aquele povo na questão de água, porque água é saúde, né? Para não trazer problemas de saúde e dar mais prejuízos ainda à prefeitura, né? Então, questão da água lá tem que dar uma olhadinha também, especial. Tem muita gente lá sofrendo pela falta de água, viu? Água potável para beber. Tem até uns postos lá que já foram feitos, é só reativar e levar água, né, de qualidade para o povo beber. Ou tomar um banho. E água é tudo, né? Água, comida, tendo água, comida e saúde, o restante a gente corre atrás, né? Obrigado. Vereador, só um minutinho, por favor. Dando continuidade, Giliardi, dando continuidade sobre as comunidades, Pedro Passo, São Lourenço, Vajota, Barreira, São José, como você citou o carro, né, que é difícil acesso, principalmente as comunidades que, nesse tempo de inverno, ficam ilhadas, né? E também aquelas comunidades necessitadas, o povo, que sempre não tem condição financeira, e hoje tem, sim, um carro que eu coloquei à disposição. Não através do município, mas de minha responsabilidade. O Vando, eu acho que vocês conhecem, que é ali do Pedro Passos. E ele está fazendo esse trajeto com as pessoas, quando precisam, um problema de saúde, vão chegar até a entidade da saúde, Hospital de Bela Cruz, ou mesmo em Acaraú, ou até Sobral, se for possível. Obrigado, bom dia. Pronto. Não, é louvável a sua ação, mas a gente quer que o município arque com essa causa, né? Não é certo que o vereador vá manter uma situação... Verdade, mas infelizmente a gente vê também a necessidade. O prefeito tenta fazer o máximo, mas infelizmente a precariedade é muito difícil e a gente tem que ver, e cada um de nós devemos olhar por cada um, não só no tempo das eleições, mas enfim e durante os 4 anos. Isso é o que eu quero e que peço a cada um de nós que cuide do povo, que trabalhe pelo bem do povo da Bela Cruz. Isso é o que eu quero. Pronto. Infelizmente a demanda é grande demais em todo o município. Aquela localidade, eu tive lá e muita gente reclamava por conta da demora de algum benefício, né? E eu sempre dizia, lá a prioridade em si, lá naquela localidade, era as passagens. Era as passagens porque havia um problema grande. A maioria estava saindo da Bela Cruz e indo para outro município, justamente por conta desse trajeto. Era mais fácil você ir para uma cidade vizinha de que ir para resolver essas coisas no município, porque lá tinha transporte na sua casa e bem mais próximo, ao invés de rodar 30 quilômetros, rodar até menos. Então e outra coisa, o período que era usufruído do município da sede de Bela Cruz era só 6 meses. Então eles preferiam, já que passava 6 meses resolvendo as suas coisas de outro município, então eles preferiram continuar o ano todo. Então a gente priorizou em questão dessa passagem. Se Deus quiser, essa primeira já foi concluída. Nesse ano acredito que termine a outra. E se Deus quiser, no final do outro ano a gente consiga concluir o asfalto, né? E este pessoal volte a resolver suas coisas dentro da Bela Cruz e começar a usufruir dos benefícios de Bela Cruz. E utilizar também, gastar a sua renda dentro do município de Bela Cruz, que acaba saindo para o município de fora. E lá é o seguinte, lá nós temos 3 prédios públicos, que é um posto de saúde e 2 escolas. O posto de saúde, graças a Deus, já foi reformado.
e o prefeito já tem a previsão de reformar as demais escolas, mas eu acredito que existe uma certa prioridade, né? Algumas que estão em situações mais precárias estão sendo feitas, mas, segundo ele, no decorrer do mandato, as escolas do município todinho vão ser restauradas. E questão de estrada na região tem feito o básico, batição e restauração, e a gente esperando mais mesmo pelas passagens e este asfalto. E como tem essa prioridade já nas escolas e o posto de saúde já foi concluído, é que a gente já pede já essa areninha, essa ambulância, que também já está prometida, essa ambulância já do mandato passado. Mas a gente continua pedindo, porque você sabe que é aquela coisa, se você pedindo já é difícil, se não pedir acaba sendo esquecido. As escolas, eu falei com o prefeito, né? A gente cobra, né? Eu creio que todos cobram, né? E segundo ele, até julho, ele quer iniciar as reformas das escolas lá. Pronto, perfeitamente. E para a gente é uma alegria muito grande. Aquela escola de Varjota já foi feita uma reforma uma vez no nosso saudoso Carlos Antônio, mas infelizmente já está precisando de outra. Mas é assim mesmo, de acordo com a demanda vai dando certo, com um pouco de paciência. Primeiramente a gente vê o serviço e depois a estrutura até chegar aonde a gente deseja, né? Bom, também quero parabenizar o Balcão do Cidadão aqui da Câmara Municipal de Bela Cruz, iniciada pelo ex-presidente vereador Alexandre, mas como tem ouvido, primeiro se começa, depois se melhora, e até então o Balcão do Cidadão tem sido destacado pelas ações que vem em desenvolvimento dentro da sede do município e agora na zona rural. Na frente da Yara, uma ótima funcionária que tem feito um bom trabalho, e juntamente com a Lara, que tem feito esse trabalho. Eu parabenizo, é um ótimo trabalho e está sendo beneficiado muito do nosso município. Então, mais era só isso. Quero deixar aqui um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães a todas as mães do município e demais do Brasil. Chamando o segundo orador inscrito, Carlos Alexandre de Paulo. Bom dia, senhor presidente, Egberto Alves, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Queria aqui saudar os internautas que nos acompanham. As palavras são rápidas, apenas para relatar que anteontem fiz uma visita, né, ao hospital, acompanhado do diretor Gerson Bruno. Eu quero agradecer aqui pela recepção. Fomos também até o SEM, acompanhamos, conversamos com o médico, o doutor Túlio, nos recebeu muito bem. Vimos lá várias gestantes. Só na quarta-feira eu fazer 4 cesarianas. Então a gente viu que está andando. Fui no centro cirúrgico, também lá conversei com o doutor Bruno e o doutor Vinícius, salvo engano. Então fui muito bem recebido. Lá olhamos a estrutura do hospital, fomos até a ala nova, onde está sendo construída a nova ala, e pude ver realmente em loco a qualidade que vai ser, né? A preocupação que está tendo da gestão em melhorar a saúde. Sabemos que a saúde está ruim em todo o Brasil. Isso aí não adianta, se você está em Fortaleza está ruim, se você vai em Sobral está ruim, mas é porque a demanda está muito grande e os recursos são mínimos. Mas o Netinho está fazendo lá, pude olhar a recepção, acho que os vereadores não foram lá ainda, gente, linda, recepção grande, enorme, onde as pessoas vão ter o conforto de estar na recepção, até na hora de chamar vai ser modernizado, né? Lá a televisão vai anunciando seu nome, você vai, sala tal. Então lá tem a sala, fica muito bem lá na recepção, temos a sala de triagem, temos a sala vermelha, aí nós temos a sala ambulatorial, onde você
Você chega no hospital hoje, eu mesmo fui lá tomar um medicamento 2 vezes semana passada, a gente tem que sentar ali naqueles bancos, na recepção, passa todo mundo para lá e para cá, e você lá tomando soro, sentado naqueles banquinhos ali. Lá vai ter uma sala exclusiva, só para essas pessoas, com poltronas confortáveis, com ar-condicionado, com banheiro, para que a gente possa ficar lá, né, quem for ser medicado, ficar ali. Tem a sala masculina, e não para internamento, sim para recepção e para observação. A ala masculina, a ala feminina e a ala pediátrica. Cada um vai ter a sua, muito bem cuidado. Então, é uma estrutura maravilhosa. Será, se Deus quiser, inaugurada agora até o final do mês. Então, a gestão tem procurado, né, aos poucos, eu disse na última sessão, que o Netinho não resolveu nos 4 anos, não resolverá nos próximos 4, porque os problemas são grandes, mas está amenizando, fazendo o máximo com o mínimo. Então, com certeza vai melhorar muito. A questão, foi até questionado, e eu olhei, conversei com o Gerson Bruno, ali não vai ficar a questão da urgência e emergência. As ambulâncias vão ali passar e tal, mas principalmente a UTI móvel nossa e a do SAMU continuou o atendimento lá. Tudo lá, até porque você está aqui na recepção, passa um cara ferido, com acidente, tem que passar aqui pelo meio. Então, continua ali, será uma ala, e a outra ala de urgência e emergência continuará lá no outro, onde serão os internamentos, tudo na outra ala. E, aos poucos... Vereador, você pode me dar só para contribuir? Pois não, vereador. Bom dia a todos. Eu tive lá também, inclusive ontem, com o prefeito. Só para te ajudar nessa parte de emergência, esse lado que fica do lado que a gente chamamos de nascente, que era na frente antiga ali do pátio, não tem outra cabina de entrada. Pronto, aquela é que vai ter o acesso, que é para que as pessoas chegar ferido ou violentado, de qualquer seja o danos, não entrar pelo meio. Então é só para te contribuir, porque ele vai entrar por lá, só que ele vai entrar sem acesso ao público. O público que estiver nas suas esperas de consultas, não vai perceber essa pessoa que chegue lá, como citamos, com uma eficiência de uma saúde, de uma doença mais grave, digamos, um acidente ou qualquer outro tipo de danos como esse. Então, era só para contribuir. Eu também adorei a maneira, bem elaborado, é uma ala que podemos dizer um hospital. E a ideia do prefeito, como já foi dita, é que, terminando ali, ele já vai fazer a reforma da parte de pediatria para as crianças, e finalizando com o centro cirúrgico, que é ampliar todo o hospital e reformar. Então, quero lhe parabenizar pelas palavras, que também acompanhei muito bem isso ontem, e foi uma conversa assim que deixa a gente, como representante do povo, feliz em saber que o objetivo do prefeito é melhorar a vida dos filhos e filhas de Bela Cruz. Minha palavra, muito obrigado aí. Muito obrigado, presidente. Realmente vai ter a outra entrada ali. Tem uma, a principal, e tem a outra entrada. Também vai ter a sala de triagem, né? Então, são várias salas que vão melhorar. Ontem, aí eu fui na Secretaria de Saúde, já está lá o material novo, as cadeiras, estão tudo lá já, tudo já comprado. Então, a tendência, com certeza, é melhorar. Também parabenizar, né, a gestão, porque anunciou que vai chegar agora mais 4 ambulâncias novas. E a gente que iniciou ali pelo Riacho da Prata, na época, com o Roberto Monteiro, quando fez a doação de uma ambulância, aí teve um prefeito aí que foi lá, tirou, trouxe de volta. Aí depois o Netinho, o Roberto mandou outra emenda, aí foi comprado, o Roberto mandou até 4, para 4 ambulâncias. O Netinho comprou uma van para o hospital, mas levamos uma para o Riacho. E depois foi estendida para todas as comunidades. Mas a gente sabe que aquelas ambulâncias, quando vão, elas têm rodado demais. Aqui, as estradas também não colaboram, principalmente nessa época da quadra invernosa. Então, deu muito problema. Então, o prefeito resolveu agora, irá 4 ambulâncias 0. Uma para o São Gonçalo, atender a região, Cajueirinha, atender a região, uma para o Riacho da Prata, atender a região ali, e outra, salvo engano, região de Barreiras. Que cada uma não é só da comunidade. Ali vai atender, do Riacho vai atender Mil Passos, Riacho de Cima, Pimenteira, Riacho da Prata, Cambota e Prata. Então, com a ambulância nova, aí a gente sabe que toda hora está disponível, né, Roberto? A ambulância está
Aí, então, quero dar os parabéns ao prefeito, né, que isso é pedido nosso, com certeza, em parceria, com os vereadores que representam a região, pedem, e a gente às vezes pede, mas o prefeito não pode atender, às vezes, tudo como se quer, que o recurso não existe. Mas, graças a Deus, vai melhorar. Então, era isso que eu queria falar sobre esses detalhes. Também, parabenizar aqui a comunidade do Riacho da Prata, que montaram lá, através da associação, o projeto Comunidade Limpa. Riacho é uma comunidade que tem associação, muito bem organizada, o centro pastoral, o pessoal da igreja. Fizeram parceria, né, com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, me procuraram também, colaborei. O vereador Roberto também colaborou lá, né, conseguimos os tambores, daquele de plástico, que ali duram a eternidade. Além daqueles esqueci, fugiu o nome agora, com ponto lá, que de botar os papelões, me fugiu o nome, para que sejam botados os papelão, essas coisas. Então a comunidade abraçou realmente e adesivando os tambores, tá, onde a comunidade vai cuidar, né? A associação realmente abraçou, Egberto, vai cuidar da limpeza, colaborar, ajudar e distribuir, muito bem distribuído. Eles que estão distribuindo todos os tambores, adesivando. Então é um movimento muito bom, quando a gente vê a comunidade unida para ajudar, né? Para ajudar e reconhecer o trabalho. Então, quero agradecer e parabenizar a todos eles. Questão da iluminação pública, falei agora há pouco com o secretário Diego, a gente já vinha conversando. Próxima semana irá para fazer Riacho de Cima, Mil Passos, né? Para passar para ali um dia ou dois, para recuperar. Também já falamos sobre a questão de LED, para a avenida ali, o prefeito já autorizou. Se não der para vir na terça, mas breve estará vindo para a gente fazer a mudança. Já mudamos toda a praça com luz de LED, iremos também mudar a avenida. E questão das estradas, conversava com o Diego, conversei com o prefeito, foi gasto um dinheiro alto para ajeitar a patrol, o cara veio, na hora de montar a patrol deu defeito, de novo, porque ela, ao invés de, você sai de primeira, ela passa para a terceira, a marcha. Aí então vão desmanchar de novo, montar as peças, até quarta-feira estará pronta. Até conversava aqui com o presidente, para a gente conversar com o prefeito, para alugar mais uma patrol. Você pega uma e aluga outra, para que as duas possam começar. Mas agora que é o período, maio, junho, é que a gente vai começar, julho. Na terça-feira também está chegando o trator, que a gente havia falado, para começar a batição das estradas. Trator novo, que vai fazer o rosto das estradas, e junto com esse trator vai também 2 pessoas, com motosserra, acompanhando, onde tem galho de cajueiro, porque tem estradas que o braço mecânico não vai poder fazer. As pessoas vão fazer de foice e com motosserra. Então, é só uma questão de paciência. Nós estamos trabalhando, estamos vendo a necessidade, temos cobrado. A região ali do Riacho, vamos começar. E esse ano eu vou acompanhar de perto. Eu já até vi, já falei para o TIM Automóveis, já liguei para o TIM, já falei com o João do Sirineu, já falei com o Luiz Bento, já falei com o Ed Marques, que é amigo nosso da região lá, que tem bastante pissarra, né? Eles já autorizaram todos, pode tirar lá o que for preciso. Então, a gente vai trabalhar, vamos consertar. Só questão de tempo, questão de dias, nós estamos vendo, estamos sabendo qual a carência. Então, quero pedir só um pouquinho de paciência, que com certeza iremos resolver. Então, é só isso. Queria aqui também abraçar aqui os conselheiros, André Moraes, meu amigo Léo Rocha, né? Obrigado pela presença, bom fim de semana a todos. O terceiro orador inscrito, José Flávio Jovinho. Excelentíssimo senhor presidente, Guiberto Alves, mesa diretora, vereadores, público presente e internautas. Ontem foi um dia muito importante. Foi escolhido o novo Papa, Cardeal Robert, primeiro Papa americano, na Basílica de São Pedro, conhecido... Você me concede só uma parte, você me concede uma parte rapidinho, porque eu não consigo. Eu queria só fazer a correção. Não é o primeiro Papa americano. Nós já tivemos o Papa Francisco, que é sul-americano. É o primeiro Papa norte-americano. Sim. E o Papa Leão XIV, que é muito importante, porque nós temos que ter a religião e a política, né, unidos
nós precisamos ser humildes, trabalhar com as pessoas de forma a melhorar cada vez mais a sua vida, que é o importante. Eu vi o primeiro pronunciamento do Papa e vi realmente, em suas palavras, a força e a vontade de estreitar pontes importantes para as pessoas, chegar nas pessoas. É o que eu digo que é um dos pontos fundamentais, não ficar somente no seu local, muitas vezes confortável, e não fazer visitas, não saber como está realmente a vida das pessoas. E ele falou, e realmente foi muito assim importante, a população toda reunida, conversando, alegre, a partir do momento em que a fumaça branca surgiu, crianças chorando, porque realmente é um líder, né, da religião católica e muito esperado. Ele com certeza vai fazer um bom trabalho, que é o que nós esperamos e com fé vai ser realizado. Gostaria também de agradecer o Grupo Plural Med pelo convite para o 2º seminário sobre o transtorno do espectro autista TEA, que foi realizado no Centro de Convenções. Foi realizado no dia 30 de abril. Estive lá no seminário junto com a equipe de psicólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, enfim, o grupo aqui do nosso município participando, e eu não imaginava que ia ser tão grandioso este seminário. Foi muito grandioso, com a participação de quase todos os municípios vizinhos lá de Sobral, todos os municípios daqui da região estavam participando. É um momento de muito conhecimento, e também eu percebi nesse seminário a importância de cada vez mais a gente estudar e ter conhecimentos e aprimorar para ajudar todas as crianças e adolescentes que precisam, e principalmente as famílias. Eu vi lá pronunciamento de mães que a situação eram situações que elas passavam realmente, gente, desumanas, mas que elas estavam ali firme e forte e lutando. E cada vez mais elas unidas para que consigam resultados satisfatórios na vida do seu filho e na vida delas. Realmente foi um seminário muito proveitoso, um seminário que teve participação de médicos, participação de procuradores do Estado, teve participação também de grupos de mães, e um seminário onde foi participativo, o mais importante, participativo. E lá realmente tivemos momentos de aprendizagem, tivemos momentos em que as pessoas puderam, né, falar das suas opiniões, e cada vez mais aquele conhecimento se expandir, para ser o quê? Uma rede de apoio para termos e melhorar cada vez mais os nossos municípios, né? Nossos municípios que estavam, principalmente os que estavam lá presentes. Quem não foi, infelizmente, perdeu um momento assim absolutamente importante. O município, que eu digo que alguns municípios não puderam ir. E, graças a Deus a gente pôde ir, porque a gente teve todo o apoio. A Secretaria de Saúde, né, conseguiu o transporte e fez a ligação para a gente, conversou. A gente tem todo o apoio, porque existem municípios que não vai, os profissionais não vai, porque não tem aquele apoio da gestão. E nós temos sim o apoio, participamos e realmente foi de extrema importância. O tema lá foi sobre o autismo em foco, desafios contemporâneos e caminhos para a inclusão. Esse foi o tema, e foi um tema bastante debatido e bastante proveitoso. Também ontem eu fiz uma visita em Fortaleza ao Instituto Casa de Gui. Casa de Gui é um instituto filantrópico. É um casal, uma criança autista, seu filho, e viu a necessidade de criar um instituto, né? E o instituto levou o nome do seu filho, que é o Gui, né? Foi conhecido Instituto Casa de Gui. É um instituto muito importante. Ele atende muitas crianças, e muitas crianças estão ainda na fila de espera. Eu percebi que lá tem muitas dificuldades, principalmente a questão da dificuldade financeira. E muitos do que eles têm são doações feitas pelas próprias famílias, e também doações feitas por empresários, e que eles buscam, né, nos comércios aquela parceria para ajudar na causa. Eu vejo bem, e nesse ponto,
a questão de estar lá presente, de estar visitando, de estar próximo às pessoas, principalmente às pessoas mais humildes. Não adianta você ficar numa cadeira reclamando ou numa tribuna reclamando. Não adianta, você tem que sentir o que as pessoas estão passando. E a gente tem que procurar realmente saber. Essa é a questão que eu achei muito linda aqui no Papa Leão XIV, falou de estreitar pontes, de ir até as pessoas e saber como é que elas estão. E eu senti, naquele momento, assim, uma alegria por estar lá, uma alegria por ver pessoas voluntárias trabalhando, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuropsicopedagogos, e, ao mesmo tempo, fiquei triste pelas dificuldades que vem passando lá, porque vive daquela doação. Seria importante, muito importante, o governo federal sempre lançar editais em que essas instituições possam participar e em que elas tenham recursos para se manter. Muitas vezes demora até numa questão de pagamento de aluguel. Pagamento de aluguel, gente, onde é atendido quase 200 crianças, mais 130 na fila de espera, com problemas de pagamento de aluguel. Onde é que vai ficar o atendimento daquelas crianças? A gente tem que sentir, a gente tem que visitar, a gente tem que participar. Cada um aqui tem um perfil para uma área, um tem um perfil mais para a questão da infraestrutura, outro tem um perfil mais para a questão em relação aos atendimentos na área da saúde, e outros, como eu, têm um perfil sempre em trabalhar nesse sentido, nessa área, porque é uma área que eu escolhi profissionalmente, uma área que eu estou trabalhando. E eu vejo tanta necessidade e o crescimento. Aí cada um tem a sua área de correr atrás. E se cada um escolher, até a questão dos idosos, que eu vejo que falta muito, uma pessoa sempre está ali para ver a situação dos nossos idosos também. E cada um fizer a sua parte, nós teremos um município melhor, um município com maior desenvolvimento. Eu fico assim muito feliz pela recepção que tive lá, pelo o fundador, e fico mais feliz ainda em saber que temos parcerias do que for necessário e preciso. Nós estaremos trocando ideias, conversando e sempre fazendo planos de desenvolvimento, porque o mais importante é o desenvolvimento de cada criança que está lá e as nossas crianças no todo. Outro ponto é o projeto de lei que foi colocado, eu coloquei hoje, o projeto de lei 6, que foi sobre a questão da educação física nas escolas e projetos desportivos do município de Bela Cruz. A Secretaria de Juventude e Desporto vem mostrando bastante interesse em relação às questões de sua pasta, né? E eu vejo a necessidade de ter feito esse projeto aqui até para ajudá-los, não só a Secretaria de Juventude e Desporto, como também a Secretaria de Educação na questão da educação física, do movimento. No seminário do Grupo Plural Médico, onde participei, foi falado muito na questão de incluir as crianças nos movimentos, e esses movimentos estão na aula de educação física. Os movimentos estão também nesses projetos da Secretaria de Juventude e Desporto. Precisa ter a inclusão de todas as crianças que têm os transtornos, que têm mobilidades reduzidas e também têm condições especiais. Por que deixá-los separados? Por que deixá-los na sala de aula? Aí porque é um menino que é cadeirante, está na cadeira de roda, ele não pode participar de uma atividade lá naquela aula de educação física. Existem adaptações para isso, só que ninguém vai atrás, ninguém procura organizar aquilo, e às vezes falta questão também de material, mas com uma lei e um projeto bem específico, que este projeto, a Sara só leu o início, dispõe sobre a inclusão de crianças com transtorno e tudo, não ouviu, mas aqui está uma lei de 1, 2, 3 páginas, bem explicado como é que deve funcionar, como é que se deve ser feito o plano de desenvolvimento individual de cada um e como essas crianças vão se sentir bem, gente, e as famílias vão se sentir bem demais. Olha, estar junto com os colegas, estar junto com os outros amigos, em que ele pensava que nunca na vida poderia estar em um movimento físico, da forma dele, nas limitações dele, faz com que aquela criança tenha uma vida melhor, uma independência, e ajude também as famílias. Uma mãe lá, num evento, eu fiquei assim, triste, muito triste, que ela falou, olha, eu querendo uma massa, aí eu passo o ano todo levando meu filho, e às vezes eu estou em um local onde existe aqueles massagistas, e a gente, eu fico olhando, tem que pagar uma massagem para mim conseguir, com a dor nas costas, e eu não consigo.
E aqui no nosso município nós temos 2 que fazem sempre isso com nossas mães. Estão aqui, as mães, elas participam e tem. Inclusive tem uma lá, a Dona Graça, lá do Carrasco, acho que o menino conhece que é do Carrasco, a Dona Graça, que é a avózinha do Alexandre. Não perde uma sexta-feira não, ela vai para a massagem. E ela fica a alegria. Quer dizer, olha, eu nunca me senti tão bem na minha vida, toda sexta eu vou. Quer dizer, a gente tem que valorizar nossas famílias, eles sofrem demais, gente. Não adianta só reclamar aqui na tribuna, não adianta só, no caso do projeto, a gente precisa ter uma gestão que realmente venha trabalhando. É nesse ponto que eu parabenizo o prefeito Neto Moraes, porque a partir do momento em que ele abraçou a causa, que ele está disponibilizando dos recursos que são da forma correta, nós estamos conseguindo melhorar cada vez mais. Com as secretarias também, nunca seria uma injustiça eu não falar da Renata, com todo o apoio dela, do Geri também, com todo o apoio dele, com todas o que a gente mais tem de despesa, nós temos o prefeito e o secretário de Educação, que ele faz toda a despesa, o trabalho que a gente precisa dos recursos, né? Então, eu agradeço aqui a todos, peço, né, que votem no projeto, que é importante, porque o projeto, eles explicam como eles devem fazer com as crianças. Não é só chegar e colocar ali, não. Tem adaptações, tem também formas e projetos específicos para cada um. E tem os profissionais que são necessários também para ajudar, tá certo? Então, essas são as minhas palavras, desejo a todos um bom final de semana, abençoado, e que a nossa Casa Legislativa continue os trabalhos. Parabenizar a fala dos colegas. Também visitei o hospital. O hospital vai ser excelente. O hospital vai realmente atender todas as nossas demandas que a gente precisa. E é assim, trabalhando aos poucos. Não pode assim, com passe de mágica. Assim, ó, eu sou aqui daquele seriado, a gente que balançava o nariz, aí tudo acontecia. Era bom demais desse jeito, mas não. Tem todo um trabalho, tem toda uma dificuldade para estar aqui, tem passos a serem seguidos, foi um processo, e o nosso processo que vem acontecendo de 4 anos atrás já está tendo bons frutos, porque eu tenho a memória boa, eu sei o que era antes e sei o que está acontecendo agora, eu sei o que eu via na internet antes das pessoas, por unanimidade, criticando, dizendo as coisas, e vejo hoje o mínimo do mínimo possível de críticas, porque eles sabem que está tendo trabalho, ninguém é bobo não, as pessoas do município sabem quem trabalha e quem não trabalha. Eles sabem. E isso é o que é importante, mostrar serviço. Obrigado a todos e tenham um bom final de semana. O quarto orador inscrito, o vereador Francis Mendes. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os presentes, em nome do presidente desta casa, Egberto Alves, saudar também todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, saudar os que estão aqui mesmo numa manhã chuvosa na tribuna, nos acompanhando de perto. E eu também inicio a minha fala falando sobre a eleição do nosso segundo Papa americano, desta vez um norte-americano, mas um Papa americano, presidente, com coração latino. Papa americano que é arcebispo do Peru, que morou mais tempo fora dos Estados Unidos do que lá. Nasceu no país mais rico e viveu 20 anos no mais pobre. Então, apesar de eu ter um entendimento diferente, que política e religião não se misturam, inclusive é o entendimento da Igreja Católica, que são coisas diferentes, mas nós temos esse dever de, pelo menos eu enquanto católico, de parabenizar o Papa e respeito todas as outras religiões. Eu acredito que cada um deve seguir a sua espiritualidade da forma como achar correto. A que eu acho é professando a minha fé e parabenizando o meu pastor, que é o Papa Leão XIV. Seguindo aqui, eu não sei nem como é que acontece, porque eu acho que eu vejo as coisas muito diferentes, porque eu mesmo fui no hospital com meu avô doente, não tinha uma injeção para ele tomar, eu precisei vir comprar. Isso aqui não é relato de ninguém não, foi eu. Eu fui no hospital com meu avô doente e não tinha injeção para ele tomar. Claro, agora, e é uma coisa que pelo menos comigo também é diferente, eu tenho que reconhecer, nunca eu fui mal recebido ou maltratado no hospital.
Nunca. Os profissionais sempre agem da melhor forma possível, tratam com a máxima educação, explicaram lá a situação, que não tinha uma forma, mas tinha de outra, mas precisava passar por outro procedimento, por outras situações. Então, assim, não adianta eu chegar aqui falando de atendimento, que comigo eu nunca fui mal atendido, nunca fui mal recebido. Mas dizer que falta insumos, falta. E no dia seguinte, essa semana, e aí eu tenho que concordar com o vereador Giliardi, e também concordar com o vereador Joãozinho, em qual sentido? De que o certo era que o município fizesse, mas na falta do município fazer, a gente se sente obrigado a fazer. Né? Eu fui procurado essa semana diversas vezes por diversas pessoas procurando remédio, pedindo para a gente comprar remédio. E se eu puder, eu faço. Se eu puder, eu compro. Eu tiro o dinheiro do meu bolso e compro. Porque a administração falha. A administração falha. Não tem remédio, não tem exame. Falta o básico no nosso município. E eu, inclusive, fui também no hospital, mas eu fui como usuário, né? Não foi como vereador. E eu vi aquilo de perto, né? Eu vi aquilo em loco. Não é algo inventado. Eu uso o sistema de saúde de Bela Cruz. A minha família usa o sistema de saúde de Bela Cruz. Nós moramos em Bela Cruz. Nós precisamos do serviço de saúde de Bela Cruz. E não é favor, não. É obrigação. O município não está fazendo nada porque é bonzinho. O prefeito não está fazendo nada porque é cheiroso. Ele está fazendo porque é a obrigação dele. Ele foi eleito, como ele tem o costume de bater nos peitos e dizer, com 70% da população votante, para fazer isso mesmo. É a obrigação dele. Ele não está fazendo nada mais do que a obrigação dele. Quando a gente vai quando termina a aula de um professor, a gente bate palma para ele, até merece, mas a gente bate palma para ele, a gente vem para dizer, olha professor, isso, aquilo. Ou então quando a gente vai num médico, a gente faz também. Não, então é a mesma coisa, é a função. E também agora eu me sinto sempre no direito e no dever, principalmente. Agora eu quero falar diretamente a um público específico, eu quero falar com o eleitor que confiou no nosso mandato, que confiou no nosso nome, que fazendo trabalho da tribuna, que é o de vereador, de fiscalizar, de ir nos lugares, de reclamar mesmo, porque o nosso papel é fiscalizar o executivo. Não é usar a tribuna para estar batendo palma, não. Tribuna é lugar de embate. Tribuna política se faz com discussão. Discussão, sim. Briga, não. Briga é coisa diferente. Discussão, debate de ideias. Né? A filosofia vai determinar que as mudanças acontecem a partir de uma síntese, uma antítese, e aí nós vamos ter um novo conceito. Então é isso que a gente faz aqui. Apresenta-se uma situação, nós apresentamos outra, e a gente entende que o município caminha melhor. Mas eu quero falar diretamente com a população. Aquela população que votou no nosso mandato, que acreditou no nosso mandato, que não está coberto com o véu da mentira sobre seus olhos. Eu quero esclarecer que durante 4 anos e 6 meses eu fui acusado de ser o perseguidor. Mas o perseguidor está sentado lá na prefeitura. Hoje, através de subterfúgios, tentando derrubar o mandato de vereadores legitimamente eleitos. Tentando caçar o adversário, que nada fez errado. Não sei. Por medo não pode ser, porque uma pessoa que ganhou por 70% dos votos, eu acredito que ele não esteja com medo da próxima eleição. Não acredito que seja por medo. Não sei por qual motivo. Não foi ele que fez a denúncia. Meus amigos, quem é que se beneficia com isso? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Vamos pensar. E eu digo mais. Se ele pode se defender dessa forma, porque de fato não foi ele a realizar a denúncia, nem a equipe dele, mas eu digo perseguições que o executivo já fez diretamente a mim e à minha família. E eu desafio a questionar isso, porque foram coisas que aconteceram, a gente sabe. Mas eu vou dizer uma coisa, independente de como seja,
como eu vim falar com o nosso eleitor, eu garanto para vocês que em 2026, deixa eu fazer o 2028, eu garanto a vocês que em 2028 a oposição terá candidatura, sim. Nós permaneceremos tendo oposição a esse modelo de fazer política, porque nós não concordamos com ele. Tenho certeza que esse processo vai ser mudado. Ainda tem várias fases, ainda tem julgamento no próprio TRE, ainda tem julgamento no TSE, ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Mas entenda que vocês não conseguirão nos calar. Mesmo que eu perca meu mandato, vocês não conseguirão nos calar. Essa política do calar-boca não funciona. Não é assim que se faz política. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, sabendo que política se faz com embate de forma assertiva, a falar com a população e a esclarecer as coisas que estão acontecendo. Nosso mandato continua preservado. Eu quero tranquilizar todas as pessoas que nos procuram. Nós continuamos tendo um mandato tranquilamente, tanto que estou aqui fazendo uso do nosso mandato. Ainda existem outros recursos. Nós continuaremos defendendo não o nosso direito, mas o direito do povo que tem que ser ouvido. E eu nunca estarei ao lado dos meus algozes. Eu nunca estarei ao lado dos que me perseguem, porque eu tenho muita vergonha na minha cara. Muita. Eu jamais poderia compactuar com aqueles que tentam me destruir. E eu não aceito esse tipo de situação. Então, meus amigos, quero tranquilizar a população. Não vai ser desse jeito que vocês vão conseguir nos calar. Reitero, eleito e reeleito com a ampla maioria de votos. Nem consegui entender o motivo. Mas essa perseguição, a forma como estão agindo, não passará em branco. Tenho plena certeza. E acredito muito na justiça divina e na justiça terrena. Que Deus nos abençoe. Não há mais nenhum vereador inscrito. Eu chamo o uso da tribuna popular Francisco de Assis. Oi. Bom dia, senhores vereadores, ao presidente, enfim, a todos, internauta também. Venho aqui mais uma vez, né, com o intuito e o propósito de alguma forma estar contribuindo. Eu sou um cidadão igualmente com direitos e deveres a todos, né? E quero dizer já de imediato que fico feliz aqui em partes por algumas coisas que eu venho acompanhando, venho presenciando, e fico também triste em outros, né? Mas enfim, né, isso aqui faz parte do que acontece no meio político. A minha primeira vinda aqui não faz muito tempo, creio que em partes aconteceu algo de positivo, tá bom? Tem vários assuntos, vários. Se eu falar aqui, iria tomar, né, muito tempo. Mas a questão da estrada, não vou nem mais para esse ponto aí, nem tanto falar aqui, só coisa básica mesmo. Todos sabem da importância dessa estrada. Vim aqui com o propósito, né, de que nós tenhamos, né, uma estrada melhor. E com isso, com a minha vinda aqui, bastante gente viu a fala, viu o vídeo que, só para vocês terem noção, como eu não vim aqui com ideia de me promover, ou algo nesse sentido. Eu tenho meu Facebook, tenho meu Instagram, nem rede social aqui eu entrei, Eu recebi aquele vídeo aqui através do meu amigo Laércio, e eu acho que foi o nobre aí, o amigo Franco, que viu para ele. Até lhe agradeço aqui de antemão. Isso, muito obrigado aqui, tá bom? Se eu viesse aqui com ideia de querer meter a boca no mundo aí para prejudicar vereadores ou até mesmo o prefeito, eu agora aqui mesmo aqui já teria ao vivo aqui já, mas está aqui meu celular aqui,
viu? Isso é prova que eu estou vendo aqui como cidadão, de alguma forma, eu me cansei de tantas e tantas promessas. Quero falar aqui que na reunião lá, antes, por 7h30 da manhã, eu já estava ciente da reunião, 7h30, tá bom? O prefeito Netinho Moraes, eu fiz alguns vídeos, esses vídeos que venham fazendo, vem viralizando, vem sim, porque é a minha voz, mas é a voz de muita gente que cansou de esperar por melhorias, e eu não estou pedindo coisa demais. Eu não vim aqui para acusar, para falar algo nesse sentido, não, mas nós nos cansamos de simplesmente a gente não ter a oportunidade de... Está aqui meus pés aqui, tá aqui, ó, mostrar para os senhores aqui, ó, tudo cheio de lama, ó. Hoje, se vocês pegarem aquela estrada lá do Zé Luiz, é lamentável, mas enfim, né, graças a Deus, a população está comprando a causa, nós estamos unidos, tá bom? Hoje, ó, para você entender, ó, se eu chamo aqui, ó, 20, 30 pessoas, seria vindo comigo, vinha na hora que eu sei, ó, mas eu não estou aqui para fazer divisão, não, nós estamos aqui para somar junto. Nunca precisar de apoiar a gestão, aos amigos aqui, que eu tenho amigos aqui, vereadores, nós estamos aqui para isso. O vídeo que eu posto não é com intenção nenhuma de querer prejudicar nenhum de vossas excelências aqui, muito pelo contrário. Só que é assim, o prefeito foi lá, teve a reunião, e vou frisar aqui rapidinho aqui, a questão do Sr. Gonçalo ganhar primeiramente o asfalto, eu nunca fui contra. Primeiro vídeo que eu postei, eu até me excedi um pouco falando, mas na cobrança com o prefeito, porque assim, eu via a situação até aquele momento, como os senhores aqui falam muito na questão da saúde, que eu sei também que é triste em algumas situações, mas eu via a situação do asfalto do São Gonçalo para Prata, como um paciente que chegou agora com as mesmas causas, sintomas de doença, eu vi assim. Eu cheguei aqui agora às 7 da manhã e chegou o outro 7 da noite. Eu vi a situação assim. Eu que cheguei às 7 da manhã, eu perdi a minha vez, e o que chegou às 7 da noite foi atendido. Eu vim por esse lado. Porque Prata já tem mais de 60 anos de distrito. O São Gonçalo só tem 2. Então, pela lógica, pelo meu entendimento, vamos logo, né, pelo que é certo, né? Mas enfim, como na reunião lá o prefeito falou que tinha também algumas causas, né? E uma das seria também a questão de números de habitantes. Aí eu até que já vi alguns vídeos, muitas coisas. Eu estou tentando entender muitas coisas que não sou político, mas eu estou tentando, né, me melhorar na situação para eu não vir aqui falar besteira, né? Mas enfim, o prefeito foi lá, o Alexandre, o Roberto também foram lá, estavam juntos na reunião, e de alguma forma nós saímos de lá, embora muitos não foram lá porque eles mesmo falaram, cara, eu não vou perder meu dia de serviço, que essa reunião era para ter acontecido depois da Semana Santa. Por algum motivo, isso aqui eu provo, por algum motivo ela aconteceu no sábado de Aleluia, ainda no período, né, da Semana Santa, enfim. Mas muitos nem foram lá, e mesmo assim tinha bastante gente, lá ficou pequeno, mas por conta que dizia, cara, eu não vou porque isso aí eu já escuto da época dos meus pais, dos meus avós, que vai sair aqui um asfalto, uma pista, e infelizmente, você quer saber de uma coisa? Isso aí não vai acontecer nunca. Era isso que a gente ouviu de muitas pessoas. Com relação à reunião, que se engaja na estrada, partiu de mim uma abaixo-assinada que, dependendo do que o prefeito falasse lá, nós iríamos, e nós já tínhamos várias e várias assinaturas. Muita gente fazia me ligar, cara, passa aqui que eu assino, minha família vai assinar todo mundo aqui, porque eu não aguento mais pegar meu carro, pegar minha moto, andar desse jeito aí, porque no verão a gente não anda, no inverno está aqui a minha situação. Lagoa aqui, pelo amor de Deus, mas eu assino o que precisar. Infelizmente tem as pessoas da própria comunidade que não tem coragem de vir aqui cobrar pelo que é certo. Que nem eu falo, que eu me cansei, já vem de anos eu esperando por isso, que infelizmente o que estava escrito nessa placa assinada era a pavimentação
do asfalto de Zé Luiz, passando pela comunidade do Riacho, ao Distrito de Prata. Era somente isso. Não tinha nada de... É que nem lá o rapaz lá, meu amigo lá falou, mas ele falou até... Ele foi no centro na história, eu acho que ele foi aquele cara que pegou a pilha, ouviu e falou que não devia. O que falaram lá? Para ele. Ele até mencionou lá que ele não era de acordo de fazer vacacinada, que a gente não iria aceitar mais passar as máquinas, que nós iríamos lá jogar pedras, pau nos funcionários, algo nesse sentido. Isso aí é tudo mentira. Quem ficou com essas vacinadas, eu falo, eu fiquei com uma porque partiu de mim essa ideia aí, o Hélito Araújo ficou com outra, Edmarco Vidal ficou com outra, e se eu não tiver equivocado, tinha mais outra pessoa lá, não vou citar porque eu não tenho a certeza, mas era somente isso aí, não tinha nada de vandalismo ou algo desse sentido, porque se tem uma coisa que eu jamais vou participar de atos desse sentido. Eu sou um cara bem esclarecido, apenas a gente está reivindicando algo, né, em prol, não a minha pessoa, mas em prol de tantos cidadãos. Então foi isso, basicamente. Também vi a entrevista do prefeito Netinho na Rádio Acaraú, também vi, fiquei feliz também. Isso aí já mostrei até para algumas pessoas, ó, vocês estão vendo, ó. Como é que vocês cobram uma coisa e não acreditam? Eu estou cobrando porque eu acredito. Eu acredito, porque senão nem aqui eu viria mais. Que nem eu falei aquela vez aqui. Posso vir muito bem aqui para cobrar, reivindicar, sim, mas eu posso muito bem vir aqui, ó, para elogiar a gestão, que eu não sou filiado a partido algum. Não tenho interesse nenhum. Até porque muita gente vai falar, tu está indo lá porque tu tem interesse disso e daquilo. Não. Eu pergunto aqui, a Amos aqui sabe aqui, ó, quem me conhece, ó. Graças a Deus, não falo com orgulho, não, mas eu nunca pedi favor assim, pessoal, assim, com relação ao dinheiro. Devo sim, alguns favores, devo. Aqui um rapaz bem aqui, ó, ele sabe o que eu estou falando, ó. Ele outro bem aqui, o Alexandre de Paulo, entendeu? Mas eu sei reconhecer, eu estou cobrando, porque assim, ó, é mais do que justo, nós temos uma saúde boa, uma educação. Vou falar aqui mais uma coisa rapidinho, de novo. Eu vou bater aqui agora nessa tecla agora do transporte escolar. Nós temos aqui pessoas capacitadas, de alto gabarito, diretoras, tem secretário de educação, e etc. Gente, mas está triste. A situação do transporte público, escolar, eu não vou falar aqui, que eu não sei, mas de Prata a Riacho de Cima, a Riacho São Miguel, está uma calamidade. Eu só uma palavrinha, que fica até aberto, né, a gente aqui, como vereadores, trazer a empresa, né, o representante da empresa, já que tem muitas, muitas reclamações, que venha se esclarecer aqui, né? Porque a gente fala e a gente não chega até um dono ou então um representante da empresa, que a gente possa convidar e ele venha fazer algumas explicações aqui para a gente. Eu posso só... eu acho que o Neto agora tocou um ponto que é muito importante. Nós, no início da nossa legislatura, né, da minha legislatura lá em 2020, era um costume, né, presidente? A gente sempre trazia as pessoas para esclarecer quando tinha um problema. Me lembro que aqui já veio o secretário de infraestrutura, aqui não, né? Lá veio o secretário de infraestrutura, veio o secretário de educação, veio de meio ambiente, veio vários, né? Era procurador, era uma coisa que era boa, porque aqui chegava o representante direto da pasta e explicava a situação, né? Eu acho que seria muito importante, aí é bom a gente fazer um requerimento, presidente, para solicitar a presença de um representante da empresa, né? Para vir aqui, eu acho que seria bem legal. Que são dois assuntos, né, que as pessoas mais reclamam, que é escolar e lixo, né? Então, a gente deveria fazer esse convite ao representante da empresa. E aí, só para contribuir também com o senhor fala sobre a questão dos problemas escolares aí, a comunidade de Barreiras, que foi tão bem defendida aqui pelo... Agora, por ver isso, a comunidade de Barreiras agora tem 3 representantes, né, aquela região. A de Carro falou aqui, o Joãozinho e... O Vilamar também, ele não falou, mas também está no bolo das representações, tem 4, então o Vilamar... Só para concluir, ainda estou aqui numa parte, no instante. Mas deixa só aí, depois eu só para não ser desleal, ou assim com o instante, vocês fazem assim um resumo, porque
como é os 10 minutos dele, vocês pediram a parte já no finalzinho, só para nós não perder muito o equilíbrio, mas fica à vontade. Pronto, é rapidinho aqui, presidente. A gente vai concluir aqui para também não atrapalhar demais. É sobre o transporte mesmo, que para lá não está funcionando, não está tendo. É transporte também público, que a gente tem recebido reclamação de sem o vidro. Né? Sem o vidro dianteiro, a gente recebeu a reclamação. Então, a gente tem alguns problemas sobre o transporte escolar. Seria muito interessante trazer alguém aqui para esclarecer dessas situações. E, basicamente, aí se eu quero dizer uma coisa, Chiqui, sobre a situação, foi o AES que havia me pedido. Eu disse, não, é fácil, é só mandar aqui, eu encaminhei para ele. Mas eu quero dizer uma coisa, independente de você ter vontade política ou não, se tiver, não é ruim, não. Pode ter. A comunidade, as pessoas são livres para serem candidatas, as pessoas são livres para representar a população. Eu entrei na política por causa disso, porque, me perdoem os colegas, mas eu não me sentia representado por nenhum. Então, eu imaginei que eu tinha que fazer a minha representação. Né? Então, de qualquer forma, é muito bom a população participar e tá aqui também, para saber como é a sistemática por aqui. Enfim, só para eu não me estender tanto, eu vou só tentar aqui finalizar rapidinho, poucas palavras. É o seguinte, o que está chegando a mim de vídeos de pessoas de outras localidades pedindo, o cara vai lá fala isso, tal. Gente, infelizmente, eu não sou político. No dia da reunião eu estava com bem 20 situações de gente lá querendo que eu fosse falar. Eu, infelizmente, naquele dia lá, eu achei que ia falar somente da estrada, mas se estenderam demais, eu até perdi o foco também, mas enfim, voltando, mas eu não posso ficar falando também de outras comunidades que, infelizmente, eu tenho, se eu posso falar algo, é pela minha. Que venham mais gente do resto de cima aqui, para se juntar, Mil Passo, Poço, Prato, enfim. Dia 6, o seu tempo está esgotado, veja se você finaliza, viu? Dia 6. Pronto, nada, enfim. porque nós só tem 10 minutos e já foi passado muita parte. Tá ok. Pronto, então é o seguinte, e o transporte escolar, no que eu estava falando, é o seguinte, tá uma calamidade. Tem um ônibus lá que está andando praticamente amarrado de liga, que a gente sabe disso aí, e eu provo isso aí. Ontem mesmo, teve um ônibus que caiu a roda aqui, pessoas da comunidade me mandaram vídeo, filmarem. Então é o seguinte, tá na hora de alguma forma essa empresa ser cobrada, porque toda semana as diretoras, elas ficam tipo em pânico. Desde segunda-feira, os autos que a gente recebe praticamente falando, o ônibus da Crispim José ou da Miguel ali está quebrado. Vocês encerram o seu tempo que já passou mais de 2 minutos, viu? Só para você encerrar, sem ser deselegante, mas é porque nós precisamos manter um certo controle na casa. Tá ok. Então, fica meus agradecimentos e o mais é isso aí. Só para resumir, eu vou cobrar sim, e se precisar elogiar não tem problema algum. Só depende da gente, porque não adianta eu ficar na minha casa lá esperando que algo aconteça e eu não dei o primeiro passo. Então, gente, muito obrigado, fico com Deus e vou voltar aqui de novo. Não há mais nenhum vereador inscrito. Agora passamos para a ordem do dia. Eu peço parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa sobre o projeto de lei número 11, que denomina a Praça de Corguinho José Cláudio Araújo. O presidente da comissão é Evandro Batista Araújo. Essa é o parecer. Bom dia a todos. Declaro que o nosso amigo relator Neto como relator. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça Legislativa Participativa sobre o projeto de lei do Executivo número 11/2025 de 22 de abril de 2025. O presente projeto legislativo, de autoria do chefe do Executivo Municipal, José Otacílio Moraes Neto, tem como escopo tratar sobre a denominação da praça localizada no entorno da Igreja do Correguinho dos Silvas, situada neste município. A matéria em briga foi distribuída a esta comissão para análise e emissão de parecer, nos termos do disposto no artigo 52 do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 22 de abril de 2025,
sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição em conformidade com o disposto do artigo 52, parágrafo único do regime interno. A Comissão de Constituição, após minucioso exame da proposição em tela, manifesta-se aos seguintes termos: o projeto em empregos refere-se, tem como escopo e a denominação da praça localizada neste município, denominando-a de José Clóvis de Araújo, figura pública de grande relevância. A proposição em análise é compatível com a Constituição da República Federativa do Brasil e com as demais normas infraconstitucionais. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos técnicos legislativos, conforme disposto do artigo do regime interno. Diante do exposto, a Comissão de Constituição Participativa, aprovada no projeto de lei 11/2025, por se tratar de uma homenagem a uma pessoa que possui bastante importância para este município. Bela Cruz, 24 de abril de 2025. Como vota o membro vereador Frank Mendes? A favor. Como relator, vota a favor e pergunto ao presidente Francisco Evandro Batista Araújo. A favor. O parecer foi favorável pelos todos, unânime, né? Então, o projeto de número 11, que denomina a Praça Corguinho José Clóvis. Espera aqui. Projeto de número 11, que sobre a dominação da Praça de Corguinho. É em discussão, em votação. Rapaz, nós estamos sofrendo com esse negócio. Projeto de indicação, em votação o projeto de indicação de número 1/2025, de autoria do vereador José Giliardi, solicitando a construção de uma areninha na localidade das Barreiras. Em discussão, em votação. Rapaz, nós temos que chamar o técnico para olhar essa instalação aqui. A instalação, ó, ela parece que dá um pano quando liga as coisas. Temos que chamar. Está fechada aí a votação? Então, foi a favor por unanimidade. Então, projeto... Não, vamos lá. Projeto já. Da praça? Está citando. O que não foi ali, não só gostou do projeto. A volta. No telão apareceu como se tivesse aberto. Mas eu disse aqui para unanimidade, não foi? Então, pronto. Então vamos para o terceiro projeto. Projeto de indicação de número 1/2025, de autoria do vereador Joãozinho, que pede a pavimentação em pedra tosca e capinho, o bairro Corguinho. Em votação.
Em votação, projeto de indicação de número 2/2020, solicitando a pavimentação em pedra tosca no loteamento do Jonas em Araticunzo. Autor também Joãozinho, não tem aqui, mas é tudo a recorrência dele, né? Em votação. Aprovado por todos. Só o aviso da votação da LDO que vai ser feita em 2 turnos, né? E a primeira da votação no final de maio e em segunda depois da primeira com 15 dias, no caso 15 de junho, né? Segunda sessão de junho, 15 dias. Antes de finalizar a sessão, eu gostaria de chamar aqui a doutora Lívia, representando a Procuradoria da Mulher, que ela vai fazer aqui uma explanação dos projetos, das ideias que temos, para destacar também a Procuradoria da Mulher, para não ser só o balcão, né? A senhora também precisa mostrar força. Fique à vontade aí, Lívia. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os vereadores aqui presentes, né? A mesa diretora também. Como todos sabem, né, primeiramente vou me apresentar, né? Como o presidente já falou, sou a Lívia, sou assessora jurídica da Procuradoria da Mulher, que é uma parte muito importante aqui da Câmara, né? Que busca, né, assegurar às mulheres seus direitos. Acredito que muita gente nem sabe, mas funciona aqui na Câmara, então, quem precisar, estamos à disposição. Como todo mundo sabe, domingo é uma data muito importante, né, onde a gente celebra a importância das nossas mães, a todos nós, né, todas as funções que elas desempenham para a gente. Dito isso, eu e as minhas colegas de trabalho, a gente montou um cronograma para as mães, né, em comemoração aos Mês das Mães, aqui na Câmara de Bela Cruz. E eu vou falar um pouquinho desse cronograma, do que vai acontecer, também como forma de divulgação para todas as mães participarem, né, que eu acredito que seja um momento muito importante. E também vai ter alguns momentos de descontração, onde todas podem participar. Na semana 1, a gente fez uma série especial com as mães da Câmara, onde vão ser feitas, né, já estão sendo feitas, uma publicação de 5 episódios nas redes sociais, destacando a história e a trajetória das mães que atuam aqui na Câmara de Bela Cruz. O objetivo da ação é valorizar, né, o trabalho das mães aqui da Bela Cruz, mas não só delas, das que atuam aqui na Câmara, mas mostrar um pouquinho de como funciona o dia a dia de todas as mães, né? E as publicações começaram na terça-feira e vão se estender até o sábado. No domingo, né, que é o Dia das Mães, vai estar sendo soltado uma entrevista que foi feita nas ruas, onde a gente entrevistou os filhos e perguntamos a eles o que a sua mãe representa para cada um, né? Eles explicaram, falaram um pouco, e esse vídeo vai estar sendo soltado no Dia das Mães. Na semana 2, que no caso vai ser na próxima semana, nós estamos organizando uma palestra. A palestra vai falar sobre o intuito, né, de mulher, de mãe, dos direitos e desafios de cuidados. A palestra vai ser aberta ao público, vai tratar sobre os direitos das mães, né, e orientar também sobre saúde emocional e física. O local vai ser aqui mesmo, na Câmara, né, aqui no plenário, e a data está a definir. A gente vai colocar no Instagram quando tiver tudo certinho em relação à data. A semana 3 vai ser uma ação na praça, aqui na Praça José Ludigero, que é aqui em frente à Câmara, onde a gente vai promover um cuidado a todas as mães. Será um momento saúde, né, uma ação social com serviços de saúde gratuitos dedicados às mulheres e mães de Bela Cruz, com aferição de pressão, testes rápidos, orientação de saúde e autocuidado, onde a gente vai tentar promover um pouquinho assim para todas as mães, né, um momento de saúde e bem-estar. A gente também vai estar soltando no Instagram da Câmara o dia que a gente está definindo direitinho, certo?
E é isso, todas essas publicações estão sendo feitas no Instagram da Câmara. Então, quem puder seguir e acompanhar, estará tudo certinho. Obrigada. Bom dia. Não há mais nada a ser apresentado. Eu quero aqui parabenizar a Lívia pela iniciativa da Procuradoria da Mulher. Aí vocês puderam acompanhar aí a programação. E eu queria finalizar com aquela mesma maneira de fazer política. Nós tivemos hoje 4 parlamentares usando a tribuna e a gente pode perceber que cada um deles eles tem uma coisa a apresentar. E a administração ela é uma coisa um pouco, ela alterna, ela tem alternância. Alternância de poder, alternância de conhecimento e alternância de reconhecimento e como momento. Eu quero aqui dizer, assim, o vereador Giliardi falou muito bem, tem aqui o Joãozinho, tem o Ed Carlos, tem o Vilamar, que a gente sabe que são os vereadores que foram mais bem votados nas barreiras. E nós, todos os 3 vereadores, sabemos quantas barreiras sofrem. Quando eu digo as barreiras, eu sempre costumo englobar. As barreiras estão as 5 comunidades, Pedro Passo, São José, Vajota, enfim. É uma coisa muito difícil e eu costumo fazer essa política de conscientização ao momento, por isso que eu digo que ela tem muita alternância. As pessoas daquela região, elas são muito mais fortes, Bela Cruzense, do que nós. Me perdoe eu falar isso em público, porque a maneira que eles vivem é Ilhado, que tem a Caraú com acesso, Marco com acesso, e ainda eles são firmes, fortes, mas aí eu lhe digo, eu acho que o prefeito hoje atual, ele está dando um passo de esperança para aquele povo. Assim eu também quero me dirigir à região do Alexandre e do Roberto da Prata. Uma região que ela sempre teve vereador, teve o Milton lá, que foi um baluarte da política rural, e hoje ela vem representada por esses 2 homens de respeito, e sabemos que administrar não é fácil, e eu quero aqui parabenizá-lo por as defesas que eles têm naquela região. E o meu amigo vereador Flávio Jovino, eu gostei muito da sua palavra, vereador, quando você citou que cada um defende uma bandeira, e você é louvável pela bandeira que você defende. Você defende uma bandeira que hoje é merecedora de ser um olhar especial. Graças que nós temos no nosso legislativo uma pessoa do seu nível, que se identifica bem, trabalha, e que nós temos um executivo parceiro. E é como você falou, se a gente não tiver parceria, o legislador ele apresenta soluções, mas ele é quase impossível executar. A gente faz como o vereador Franco falou. O vereador Franco, eu gosto dele, mas tem hora que eu quero discordar com ele. E ele sabe da amizade que eu tenho com ele. Mas o vereador Franco, ele está certo. Muitas horas nós precisamos analisar os municípios quando a gente tira por outros municípios. Eu sei que nós não tem nada a ver de o cara deixou a casa aberta, nós deixar a nossa. Mas é um momento que nós estamos passando muito difícil. Qual é o dos vereadores aqui que não é abordado pelo seu simpatizante para uma ajuda? Seja uma ajuda de um medicamento, melhoria no atendimento do exame, porque nós estamos sofrendo hoje, vereadores, uma crise de saúde geral. Eu não sei se é alimentação, eu não sei se é o comodismo que nós temos. Joãozinho, hoje se tu chegar no posto de saúde do Carreiro, está lotado de gente. Se tu for no posto de saúde do Santo Isídio, não é diferente. Se tu vai em Sobral, os hospitais, as clínicas e os postos de saúde do lado. Nós estamos vendo, assim, hoje o prefeito de Sobral, não sei se o Alexandre acompanhou, e os nobres vereadores, só para fazer assim uma reflexão do que é fazer saúde. O prefeito lá aprovou agora, a Câmara aprovou, e ele é um município de porte alto, ele está conseguindo repassar para o hospital da Santa Casa R$10 por pessoa. Vocês viram? Você viu, presidente? A Câmara aprovou, ele tem uma estrutura, ele vai dar para o hospital da Santa Casa até R$10 por o habitante. Mas, me diga aqui uma coisa, nós somos 55 municípios usando daquele serviço. Vai resolver? Vai não. Ele está fazendo, tem um filho deputado, é uma cidade de um porte alto, mas eu quero fazer o resumo. Nós temos essa dificuldade de município do porte nosso. E aqui eu quero dizer para o Assis, só para o Assis entender,
Francisco, né? Francisco de Assis, ele tem usado a tribuna popular, e Francisco de Assis, eu quero dizer o quanto esses 13 homens que hoje representam o município são defensores dos problemas do município, lutam para melhorar, mas nós temos uma demanda que é a mais dura para se decidir, Alexandre, é a finança, porque às vezes você está com toda a vontade de fazer, mas nós temos uma dificuldade de finança, né? E aí, então, mas eu quero só finalizar desejando um feliz final de semana de muita saúde, de muita paz, desejar a todas as mães de Bela Cruz e as mães do Brasil esse dia abençoado, o quanto mãe é valorosa. Eu sinto a perda da minha mãe, que está com menos de 4 meses, 5 meses que eu perdi ela. Eu sei o quanto a mãe é palavra doce. Descrever uma mãe é quase impossível. Um filho sabe o valor de uma mãe quando ele perde ela. Ele sabe o amor, o carinho de uma mãe. Aqui tem o Alexandre, os outros eu não acho que o Paulo também, né, Paulo? Roberto. Então é difícil, mas fique perto da mãe de vocês essa data com o maior prazer do mundo. Mãe, não existe mãe feia, não existe mãe velha. Mãe é tudo. A palavra mãe é uma palavra doce. E eu quero aqui finalizar dando meus bom dia e finalizando a sessão. Que esse dia seja de muita prosperidade para todos os filhos e filhas de Bela Cruz. Um abraço.